Olá, gente amada de Deus. Bom dia a todos e todas, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para esse tempo de conversas à luz das Escrituras, ouvindo filhos e filhas, com a certeza da participação de filhos e filhas de Deus. E conosco estará o pastor Hernandes Dias Lopes. Daqui um pouquinho ele deve chegar por aí, nós vamos adicioná-lo. Nossa conversa será em torno de 30 a 35 minutos, porque o pastor tem um compromisso daqui um pouco e assim nós teremos esse tempo juntos, vamos orar juntos, buscar a face de Deus. Estamos aguardando, daqui um pouco o pastor Hernandes Dias Lopes já chegará por aí. Socorro, Deus te abençoe, Deus guarde você e que você tenha um dia muito abençoado, minha irmã, na presença do Deus vivo. A Ana Reis está por aí também, Deus abençoe. Irmãos e irmãs Valquis, chegando por aí. Valquis, Deus te abençoe, guarde a sua vida, Valquis, aí em santa fé, que Deus dirige a sua vida e guie os seus passos sempre. Louvado seja Deus. Daqui um pouquinho, o pastor Hernandes já estará aí para esse tempo de conversas, de certamente um tempo de crescimento espiritual para todos nós. Louvado seja o Senhor. Eu quero só ler um texto bíblico que está aqui no Salmo de número 5. A palavra de Deus diz assim para o nosso coração: Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. Está já aí à disposição o pastor Hernandes, eu vou adicioná-lo aqui. Muito bem, pastor Hernandes está muito bem. Fernando, nosso irmão. Jason Gomes, Deus te abençoe. Jason Gomes está conosco também aqui. Pastor, bom dia. Pastor Hernandes, tudo bem, meu irmão? Ô Valdir, como vai? Tá bem? Graças a Deus, meu irmão, graças a Deus. Privilégio estar com você nesta manhã, viu? Muito obrigado, meu irmão. Para mim também, obrigado pela generosidade e atenção. E nossa esperança é que Deus abençoe aí ricamente esse tempo, essa conversa, quando nós Amém. gostaríamos de ouvi-lo. Muito Ah, obrigado. que bom. Meu irmão, e final de semana, bastante atividade. Foi muito intenso, graças a Deus. Tivemos um final de semana muito abençoado. Primeiro, no sábado, celebramos os 60 anos da minha esposa. E no Uhum, domingo tivemos, estou aqui em São Paulo, né? uhum, Tive a bênção de pregar 4 vezes nos 3 cultos de uma escola bíblica dominical. uhum. E muito animado. Graças a Deus, Deus tem feito coisas muito bonitas por aqui. Amém. Louvado seja Deus, pastor. Olha, muito obrigado pela sua atenção e por aceitar esse convite para essa chamada Conversas que Abençoam. A nossa ideia é ouvir pessoas comprometidas com Deus e, e que essas pessoas compartilhem um pouco do que Deus tem feito em suas vidas. E eu gostaria, assim, de ouvi-lo, né? Primeiro, pastor, eu elenquei algumas perguntas aqui, Claro, né? E claro. gostaríamos de ouvir. Eu sei que o senhor já falou publicamente sobre algumas coisas que eu vou perguntar, mas eu creio que sempre as pessoas são abençoadas com histórias de fidelidade a Deus e da graça de Deus agindo na vida humana, né? Então, eu gostaria que nós iniciássemos com uma oração, pastor.
né? Claro, claro. Vamos orar. Eu estava lendo aqui, agora há pouco, Salmo 5, quando o salmista diz assim: De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, né? Uhum. Que bom a gente poder, logo de manhã, estar diante de Deus em oração e começar logo cedo a alimentar a alma, né? É verdade, pastor. Vamos orar. Pai, Vamos. Pai, obrigado por esta manhã, pela certeza do teu cuidado conosco, pela certeza da tua fidelidade. Obrigado a Deus porque o Senhor é Deus fiel, que cuida do seu povo. E agora nós oramos, Deus, te dando graças por essa oportunidade de estarmos aqui com o reverendo Hernandes. Pai, que o Senhor abençoe sua vida ainda mais, que o dia do teu filho seja protegido pelo Senhor e que ele seja uma bênção onde quer que ele esteja. Eu Amém. peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está conosco nesta manhã. Talvez pessoas enfrentando lutas, adversidades, mas que o Senhor esteja fortalecendo a vida e a fé de cada uma dessas pessoas. Assim oramos em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa esta conversa para a tua glória, Senhor, oramos. Amém. Amém, amém, amém. 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 Pastor, eu gostaria assim de ouvi-lo, né? Como foi o seu chamado para ser pastor da Igreja de Cristo, né? Sua conversão, discernimento de chamado, decisão de ir para o seminário, se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, né? É um prazer, Valdir. Bom, eu sou filho de pais crentes. Eu nasci, meus pais já eram convertidos quando eu nasci, sou filho caçula. Uhum, E a minha mãe me consagrou para Deus, para o ministério, mesmo no ventre, uhum, porque ela tinha que fazer uma opção entre a vida dela e a minha, e ela se dispôs a fazer um voto para Deus naquela conjuntura, e se Deus poupasse a vida dela e a minha, que ela me consagraria para ser um pastor. Eu saí de casa, porque a minha família morava numa região rural, com 12 anos, para estudar. E meu sonho pessoal, até meus 19 anos, era ser advogado e político. Eu tinha todo um plano, um projeto pessoal para isso. Mas com 17 anos, eu pedi para pregar. Meu pai era presbítero de uma igreja na região rural, e eu perguntei para ele se a liderança da igreja não permitiria que eu desse uma aula, escola bíblica, dominical, fizesse um sermão. sim, E eles permitiram, e pela bondade de Deus, a partir dali eu nunca mais parei de pregar. Mas eu não pretendia jamais ser pastor. Quando as pessoas me falavam, eu ficava bravo até. uhum, Até o dia que eu conversava com um presbítero chamado José Scherrer, uhum, um pregador leigo, assim, muito eloquente, um homem de uhum, Deus. E eu falava para ele dos meus projetos pessoais, de fazer uma carreira como advogado, como uhum, político. E uhum, depois, no final da vida, eu gostaria de entrar num seminário, para uhum, então me preparar e aí poder se empregar com mais desenvoltura. Esse uhum, homem, acho que de uma maneira incomum, não me sim, deu uma palavra, assim, uma conversa, ele me deu uma ordem. Ele botou o dedo no uhum, meu nariz e disse: Olha, você quer dar as sobras para Deus. Deus uhum, quer você agora, com a sua juventude, com a sua energia. E aquilo não foi uma conversa, aquilo foi uma palavra como se fosse uma uhum, flecha no meu coração. E eu saí sim, daquela conversa 100% convencido de que ali Deus estava me chamando para o ministério. E sou pastor há 39 anos, uhum, entrei no seminário já, quando eu entrei, já há 43 anos, uhum. e eu nunca tive nenhum dia de questionamento ou de dúvida acerca do chamado que Deus me deu, e eu sou muito feliz por ser pastor, pregador do Evangelho. Amém, que maravilha. Deus usando pessoas, né? Da mesma É, maneira que Deus usou Ananias para trazer uma palavra para Paulo naquele momento, Deus usou um presbítero que pudesse fazer diferença, né? E na história da igreja, para a glória de Deus, né? amém. Glória a Jesus. A sua imagem da igreja é desde a mais tenra infância, Ah, a sua lembrança da igreja desde a tenra sim, infância, então eu já fui criado, participava dos cultos. como lhe disse, eu fui criado num lar cristão, e o meu pai,
ele sempre teve o hábito de fazer culto doméstico. Trabalhando na roça, ele levantava cedo, os meninos estavam dormindo, ele acordava todo mundo, às vezes meio sonolento, meio Sim. dormindo, mas nunca deixou de ler a Bíblia e orar pela manhã. Então, eu me lembro de meus pais me levarem para a igreja desde a minha mais tenra idade. Sim. E com todas as limitações de uma igreja rural, onde só chegava um pastor, às vezes de 3 em 3 meses, a nossa casa hospedava o pastor, mas nós íamos com alegria. Minha mãe, às vezes, ela morou, certa feita, bem mais longe, antes mesmo de eu nascer. Então, ela levava basicamente 2, 3 crianças, uma no colo e 2 em cima de um cavalo, por 15 quilômetros. E ela nunca deixou de ir à igreja. E isso, para mim, é uma motivação tão grande, porque hoje, às vezes, com todo o conforto de carro, de Uber, de táxi, de tudo, enquanto de trem, de metrô, de ônibus, às vezes as pessoas têm muitas desculpas para não ir à casa de Deus. Então, depois eu me tornei, eu tive que sair de casa e eu frequentei a igreja, e a minha experiência de conversão mesmo, embora fui criado na igreja, aconteceu na minha adolescência. E eu me lembro, o pastor Valdir, que logo depois que eu me tornei um servo de Deus, convertido a Cristo, aquilo queimava o meu coração. E eu saía sozinho aos domingos à tarde, para os bairros mais carentes da cidade, batendo de porta em porta, pedindo permissão para ler a Bíblia, para orar. Então, na minha época, a juventude muito vibrante, a gente se reunia para louvar a Deus, para cantar, para pregar, para evangelizar. Então, foi um tempo muito bonito, talvez um tempo mais simples do que o que nós vivemos hoje, sem todos os atrativos de redes sociais, de Netflix e de tanta coisa que atrai a juventude hoje. A nossa alegria, o nosso prazer era estar na casa de Deus, era louvar a Deus, era pregar, era testemunhar, era ter tempos de comunhão. Então, minhas lembranças são muito bonitas do tempo da juventude na casa de Deus. Amém. Louvado seja Deus, né? Pastor Hernandes, dentre tantas experiências que o irmão teve com Deus ao longo da sua jornada, né, do seu ministério, tanto no início do ministério, ou antes disso, já durante o seminário, ou o início do ministério no interior de São Paulo, ou em Vitória, ou em São Paulo, ou aqui, quando o irmão fez o seu doutorado em ministério aqui em Jackson, no Mississippi, se o irmão pudesse compartilhar, assim, 2 ou 3 experiências com Deus, de provisão, de cuidado, de encorajamento que veio de Deus, Deus usando outras pessoas para ser bênção na sua vida, enfim, se o irmão pudesse compartilhar 2 ou 3 histórias, assim, da provisão de Deus, acho que isso é importante, porque quantas pessoas hoje podem estar aí passando por adversidades, por lutas, e é bom a gente ouvir desse Deus que age na vida dos filhos e filhas dele, né? Se o senhor pudesse compartilhar. Posso, com prazer. Primeira coisa, pastor, quando eu comecei meu pastorado, lá em Bragança Paulista, eu fui um seminarista muito pobre. Quando eu digo pobre, era a realidade nossa. Para você ter uma ideia, nós tínhamos a época do seminário mais cheio. Nenhum seminarista tinha carro, a gente andava a pé. E não reclamava, era uma felicidade, era uma alegria. Você ia ao centro da cidade, em Campinas, a pé, voltava a pé. Aquilo não tinha nada. Então, quando eu entrei no ministério, eu não entrei com expectativa de dinheiro. Eu já achava que o salário que me dava já era bom demais. Que bênção, né? Nunca reclamei, graças a Deus. Entrei numa reunião de liderança da igreja para reivindicar salário, para pedir aumento de salário. Então, eu sempre vivi, dentro da linguagem do apóstolo Paulo, com contentamento, né? Tendo que comer, o que beber, o que vestir, sejamos contentes. Porém, Amém. Deus é tão generoso que Ele nos dá mais do que almejamos. A superabundante graça de Deus é fantástica. Mas eu queria pontuar, por exemplo, quando eu estive aí na América, nos Estados Unidos, fazendo meu doutorado em Jackson, a igreja de Vitória votou uma verba que nós acordamos, eu achei que era o suficiente. Sim. E o valor que nós acordamos, quando eu chego, era 1/3 do que eu precisava. E eu não queria ser pesado na igreja.
Uhum. mais pesado à igreja. Então, eu fiquei constrangido de dizer, olha, irmãos, vocês votaram a verba, nós acordamos essa verba, mas não dá, né? Tem que mais que Uhum. dobrar essa verba. Sim. Uhum. Então, nós tínhamos levado as nossas reservas pessoais e com 5 meses a reserva acabou. Uhum. E eu tinha um carro velho, porque lá no Mississippi não tinha transporte público onde eu Sim. morava, Uhum. então o carro quebrou e eu fiquei numa situação de constrangimento, porque não tinha dinheiro Uhum. para pegar o carro da oficina, não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel, nem Uhum. seminário, nem para comprar comida para casa. Sim. E aí eu, naquele momento, disse para minha esposa, olha, nós vamos ter duas opções, ou vamos voltar Uhum. constrangidos, porque nós não temos o sustento necessário, ou vamos pedir a Deus um milagre. Uhum. E assim fizemos, e oramos naquele dia, nos ajoelhamos na sala, oramos, e no mesmo dia o telefone tocou e eu já recebi um convite para pregar na Pensilvânia. Uhum. E naquele convite algo maravilhoso aconteceu, porque sem eu que eu falasse nada para ninguém, no final da reunião, eram 3 dias de conferências, quem Uhum. dirigia a programação disse assim, meus irmãos, o pastor Hernando é estudante aqui na América, e Uhum. todo estudante é duro, não precisa nem ser Uhum. profeta, né, para Sim, para perceber. falar uma coisa dessa. Uhum. Certo é que eu saí daquele encontro de ofertas que me deram de $5.500. Um Uhum. pastor me procurou e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Uhum. Eu saí dali chorando de alegria, tirei o carro da oficina e paguei aluguel, fiz compra para casa, ainda sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro convite para pregar em New Hampshire, Uhum. muito longe de onde eu morava. Sim. E no último dia, um presbítero botou um bilhete dentro da minha Bíblia, quando eu estava pregando. Ele disse: olha, eu não sei o Uhum. que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração. Eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Me Louvado deram seja dois mil e Deus. quinhentos dólares de oferta ao final. Em outras Uhum. palavras, eu recebi 21 convites para pregar em Uhum. 10 estados diferentes. Cada lugar que eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Amém. Então, nunca nos faltou nada, nunca nos faltou nada. E no Uhum. dia que nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta e Uhum. exatamente o valor da nossa reserva pessoal que havíamos levado estava Uhum. lá no banco. Deus nos Olha. ensinou uma lição. Deus nos Uhum. ensinou. Eu sou o seu provedor. Uhum. Você precisa confiar em mim, no provedor, Amém. mais do que Uhum. na provisão. Então, isso Uhum. é uma experiência ao longo do ministério. Sempre Uhum. que você está precisando de algo, Deus dá esse algo. Agora, uma coisa, pastor Valdir, que Uhum. me permita destacar, eu Fala, meu aprendi com a irmão. minha mãe, que a minha mãe era uma mulher analfabeta. Ela aprendeu a Uhum. ler sozinha numa cartilha rasgada e só lia a Bíblia Uhum. também. E lia fluentemente a sua Bíblia. Uhum. Mas a minha mãe sempre foi uma mulher muito generosa. Lá na roça, quando se fazia compra, era a compra do ano. Então se comprava Uhum. sacos de açúcar, sacos de trigo, sacos disso, sacos daquilo. Uhum. E ela comprava mais do que 4 vezes o que a nossa família precisava. Ela Uhum. comprava para doar para os vizinhos. Uhum. Onde se matava um porco, por exemplo, é muito comum, Sim, é muito né? comum. Na Uhum. roça, ela, É. ela destinava, isso aqui você vai levar para o fulano, isso aqui vai levar para o Beltrano. Então, eu Que aprendi com a minha maravilha. mãe a repartir. E Deus tem me Uhum. ensinado a bênção de ser generoso, de Amém. ajudar pessoas, de Uhum. ofertar sistematicamente para pessoas. Algumas pessoas você Uhum. não pode fazer para todo mundo, mas você pode fazer para um grupo de pessoas mais, Uhum. então, que Deus coloca no seu coração. E eu tenho Uhum. visto como Deus multiplica a sementeira Amém. quando você Uhum. semeia. Uhum. Uhum. Deus, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. A Bíblia Amém. diz que quem dá ao pobre, a Deus empresta. Então, Uhum. eu tenho vivido isso, eu tenho experimentado isso, de como Deus tem sido generoso comigo em todas as áreas. E eu não Uhum. tenho dúvidas de que Ele é o Deus galardoador daqueles que o buscam. Uhum. Que eu busco. Uhum. Que maravilha. Pastor, o hino que foi cantado na minha ordenação é um hino que diz: De ti meu sustento só dependerá. Né? Eu me lembro que na minha ordenação, o presbitério, a liderança do presbitério que estava ali escolheu esse hino, e eu, ouvindo esse testemunho, né? Como é bom saber da fidelidade de Deus, né? E também eu acompanhei uma das lives suas, quando vocês, nesse contexto de
de muita fome no Brasil, né? Quando o senhor fala exatamente da generosidade, encorajando as pessoas a doarem, a cuidarem daqueles que estão sofrendo. Então, louvado seja Deus por essa sua visão também da importância da generosidade, né? Esse é um ponto, pastor Valdir, tão relevante, porque Uhum, eu não sei se o irmão tem vindo ao Brasil nesse período, mas é chocante nas cidades. Eu fui essa uhum, semana passada agora no centro de São Paulo, na região mais antiga, uhum, e há um número imenso de pessoas dormindo, literalmente, uhum, enrolado numa coberta rala na calçada, uhum, uhum, mesmo na chegada do inverno. Você passa quase debaixo de quase todos os viadutos, tem uhum, gente ali, famílias, pai, mãe, filhos. Então, a uhum, realidade da carência, ela não é fictícia, não, ela é a olhos uhum, vistos. uhum, Então, eu penso que esse é um tempo em que a igreja de Deus precisa se levantar para ser o braço estendido da misericórdia. Nós não uhum, podemos encolher o nosso braço de dar pão a quem tem fome, uhum, de socorrer o aflito, porque dessa pessoa você tem que depois, oportunamente, dar uhum. oportunidade de trabalho para que ela Claro. possa ter o Uhum, seu ganha-pão digno, mas há uhum, momento em que é emergência, é SOS, é socorro. uhum. A Uma fome não pessoa que está espera. se afogando, você não diz, olha, camarada, se você tivesse aprendido a nadar, você não estava nessa. Olha, se Uhum, você não tivesse entrado nesse rio, você não é. estaria nessa. Não, agora é hora de tirar a pessoa do Uhum, afogamento. É uhum, emergência, agora é. é hora de socorrer. Depois você vai orientar, depois você vai ajudar essa pessoa a encontrar uma nova frente de trabalho, capacitação, Uhum. etc. Mas esse momento é hora de socorrer as pessoas necessitadas. Maravilha. A igreja de Antioquia fez isso, né? É verdade. Quando enviaram socorro através de Paulo e Barnabé para a igreja que estava na Judéia, né? Isso. É a fidelidade, né? Para com os outros, com os necessitados. Pastor, é, o irmão tem, assim, por graça de Deus, né, se destacado em tudo para a glória de Deus, porque eu sei que a sua mente carrega esse princípio da glória de Deus. Mas Deus o tem usado de maneira linda em várias áreas, como escritor, como pregador, como pastor, né, como pastor de pastores, encorajador de tantas pessoas, né? Nós vivemos um tempo também em que muitos pastores estão desencorajados, e muitos deles estão insatisfeitos por, pela cidade onde está, ou o tamanho da igreja onde ele é pastor. Se o senhor tivesse uma palavra para os pastores, em termos assim de terem satisfação na alma, de entenderem que Deus quer usá-los onde quer que eles estejam, independentemente do contexto, seria importante se o senhor trouxesse uma palavra assim para os pastores, né? Bom, deixa eu dar, Uhum, primeiramente, o contentamento não tem a ver com o lugar que você está, uhum, com a casa que você mora, com o carro que você anda. Essa uhum, semana eu estava vendo um vídeo, até citei no sermão, uhum, segunda-feira passada. sim. Eu achei interessante que um cidadão está num carro importado muito bonito Uhum, e vê o amigo dele decolando num avião particular e ele fica muito frustrado porque ele não tem um avião, só tem um carro importado. uhum, Aí uhum, daqui a pouco encosta uma pessoa perto dele com um carro velho e diz: Rapaz, se eu tivesse o carro que você tem, eu seria o mais feliz do mundo. uhum, Ele começa a pensar. uhum, Aí aquele que está insatisfeito com o carro velho, vê alguém suado, pedalando a bicicleta para o trabalho. Rapaz, se eu tivesse um carro velho, eu seria feliz demais, que eu tenho que pedalar tantos quilômetros para ir no meu trabalho. uhum, uhum, Aí aquele que está infeliz com a bicicleta, vê alguém andando já suado. E rapaz, se eu tivesse pelo menos uma bicicleta, eu tenho que ir a pé para o meu trabalho. Aí o cara que está andando a pé está insatisfeito. Aí vem uma pessoa de cadeira de rodas e se eu pudesse ter minhas pernas saudáveis para andar, eu seria muito feliz. Eu estou nessa cadeira de roda. Em outras palavras, o contentamento não está nas coisas que você tem, nas circunstâncias que o rodeiam, na cidade que você mora, na casa que uhum, você mora, ou no quanto de dinheiro você tem no bolso. O contentamento está aqui uhum. no coração. A piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Amém. Segunda coisa que eu gostaria de destacar é que João Uhum, Batista experimentou um avivamento no deserto. Ele não estava em uhum, Jerusalém,
Ele não estava em Cafarnaum, ele estava num deserto. Se Deus, por sua bondade, nos visitar, a cidadezinha menor, a vila mais pobre, a região rural mais distante, pode ser o cenário de um grande avivamento. Amém. Eu visitei, em 1991, a missão Quacisabanto, na África do Sul. Era uma fazenda. Não era nem uma vila, era uma fazenda. E ali o Espírito Santo foi derramado. E ali foi construído um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Então não é o lugar, não é a geografia. Se Deus ali derramar da sua graça, a região rural vira um centro de atenção para o mundo. Se Deus derramar do seu espírito, a cidadezinha pequena vai ser o palco de um grande avivamento, como foi no país de Gales, em 1904, na cidadezinha de Lagoa. Então, a minha palavra para meus colegas pastores é: peça a Deus para alegrar sua alma em Jesus. A nossa fonte de alegria é o Senhor Jesus. Não é, você pode morar na cidade mais bonita do mundo, você pode morar na casa mais espaçosa do mundo, você pode ter o carro do ano, você pode ter até muito dinheiro no banco, está insatisfeito, está infeliz, está com o coração seco. Tantos pastores nas grandes cidades estão com o coração seco, o ministério morrendo, murchando, porque o contentamento não está na geografia, nem no dinheiro. O contentamento está na pessoa do nosso glorioso Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Obrigado, pastor, por essas observações tão importantes. Nós temos alguns minutos ainda. Vivemos um tempo, por causa da pandemia, também, eu não sei como está no Brasil, aqui nos Estados Unidos algumas pesquisas já mostram que muitas pessoas têm deixado a participação nos cultos presenciais, entendendo que podem sobreviver com o virtual, né? Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a importância da participação da pessoa cristã na vida da igreja local, a importância do culto presencial também, até para o ensino dos filhos, levar os filhos nos caminhos do evangelho. Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu não sei como está no Brasil, mas aqui o Instituto Barna já fez uma pesquisa e, de fato, muitas pessoas estão optando por ficarem mesmo distantes dos cultos presenciais, entendendo que podem sobreviver com o virtual. Se o senhor pudesse dar uma palavra sobre isso antes da gente orar, né? Com o maior prazer, pastor Valtir. Bom, primeiramente, eu sou grato a Deus, reverendo Valdir, por vivermos esse tempo e nessa geração. Grato a Deus por termos esses recursos das mídias sociais, de podermos pregar no templo e esse sermão, ou até mesmo o culto todo, ser transmitido ao vivo, online, para o mundo todo. Sou muito grato a Deus pelas redes sociais, e tanto é fato que nós estamos aqui nesse bate-papo. Isso, exatamente. E isso é bênção de Deus, onde mais de 1000 pessoas estão acompanhando a gente nesse bate-papo. Não for essa tecnologia, e no mínimo nós estaríamos batendo um papo por telefone, só nós dois nos exatamente. Então, eu sou grato a Deus por termos um canal de YouTube e uma mensagem que você pregou para 200, 300, 500, 1000 pessoas, ou até menos, 50, 100. Daqui a pouco subir para um canal de YouTube e ter 500 mil, 1 milhão de visualizações. Então, nós não anatematizamos as mídias sociais, as redes sociais, nós somos gratos a Deus por elas e devemos usá-las com muito cuidado, com muito zelo e com muita perícia. Porém, é claro que precisamos reafirmar isso. Quando nós transmitimos ao vivo ou subimos para uma plataforma de YouTube uma mensagem, um culto, nós não estamos dizendo com isso que isso é em substituição ao culto presencial, à reunião dos santos, à Assembleia dos Santos, de forma nenhuma, de forma nenhuma. Não existe esse negócio, não, agora eu sou crente online, não, agora eu sou crente virtual. Não, nós pertencemos a uma família, nós somos ovelhas de um rebanho, nós somos membros de um corpo. Não existe crente virtual apenas, não existe crente desigrejado. Nós pertencemos ao rebanho de Deus. Nós precisamos, não é a questão de querer, não é necessidade.
é necessidade. Nós temos que ter aliança, nós temos que ter raiz, nós temos que ter vínculo, nós temos que ter compromisso. Então, eu não vou para a igreja apenas para receber, eu vou para a igreja para dar, eu vou para a igreja para adorar, eu vou para a igreja para colocar minha vida nas mãos de Deus, para servir com os meus dons, com os dons que Deus me deu. Então, nós não podemos nos conformar de forma nenhuma. É claro que nessa conjuntura, algumas pessoas com medo, por causa de comorbidade, ou etc. e tal, fica temerosa. Até esse temor, eu acho que precisa ser repensado, porque a pessoa que às vezes tem medo de ir para a igreja está indo para o supermercado, ela está indo para a farmácia, ela está indo para o parque, ela está andando de ônibus, ela está indo em outras aglomerações humanas. Será que é só na igreja que o vírus está? Será que o vírus só está na igreja? Será que o risco é só na igreja? Então, nós temos que também repensar essa questão, porque, sobretudo, pastor Valdir, as igrejas, eu conheço algumas igrejas que, de fato, não são tão cuidadosas, mas a maioria das igrejas é cuidadosa. Verdade. Em seguir os protocolos, em seguir todas as normas da saúde pública, das orientações do seu município, do seu estado, da sua nação. Então, eu quero recomendar aos meus irmãos que estão nos acompanhando, não fique achando que você pode apenas agora ser um crente virtual ou ser um crente desigrejado, que você não precisa mais se reunir presencialmente com o povo de Deus. Precisa sim. Aliás, é ordem de Deus lá em Hebreus 10, 25. É mandamento de Deus, não é opção minha, é ordem de Deus, e é melhor que a gente obedeça. Amém, amém. Pastor, obrigado. Nós temos aí mais 5 minutinhos, né? E eu gostaria, primeiro eu quero dizer assim que a Bíblia da Pregação Expositiva, né? Se o senhor quiser falar um pouquinho como que as pessoas podem adquirir, é um material riquíssimo. Parabéns pelo... Sim, pastor, deixa eu pegar aqui. Pelo trabalho, louvado seja Deus. Uma riqueza, viu? Saiu agora, pastor Valdir, a versão para as meninas, as mulheres, né? A capa destinada ao público feminino. Então, ficou belíssima a capa, também está disponível. E eu gostaria de dizer o seguinte, essa Bíblia, às vezes a pessoa diz, mas o que tem nessa Bíblia? Tem tanta Bíblia de estudo, né? E eu acho que tem tantas Bíblias fantásticas, excelentes, maravilhosas, mas essa tem uma particularidade. Ela é focada na questão da pregação. Então, nós temos aqui dentro dessa Bíblia 66 sermões completos, um sermão completo de cada livro da Bíblia. Quando eu digo completo, é completo mesmo, escrito. Depois desse sermão completo, vem o esboço desse mesmo sermão, o esqueleto desse mesmo sermão, porque se a pessoa quiser um estudo bíblico, pregar, está ali o esqueleto. Essa Bíblia tem 600 esboços de sermão, sempre colocado do lado do texto, porque isso facilita, não é lá no final da Bíblia, não. O texto está aqui, o esboço está do lado. Então, isso facilita o aprendizado, a pessoa vai ler o texto, vai ver esse esboço, vai compreender melhor o texto, porque é uma exposição do texto. E essa Bíblia tem também muitas notas homiléticas e notas sobre pregação. É inédito em língua portuguesa. Eu não sei se em inglês tem esse tipo de Bíblia de pregação expositiva. Pelo menos eu pessoalmente não conheço. Mas não conheço, pastor. Eu espero em Deus que essa ferramenta seja muito útil para meditação, para estudos bíblicos, para pequenos grupos, para pregação da palavra de Deus. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar desse projeto. E como que as pessoas podem adquirir via internet, no site da LPC? No site da LPC, pastor Valdir, lpc.org.br, nós atendemos qualquer lugar do mundo. Temos mandado a Bíblia até para o Japão. Então, se a pessoa tiver interesse, é só ligar. Está num preço promocional na LPC. Né? Está num preço promocional, acho que R$ 159 ou R$ 149. É só entrar lá. O nosso preço é um dos preços mais em conta hoje aqui no Brasil e nós teremos muito prazer de enviar para qualquer lugar do mundo, né? Esta Bíblia, Estados Unidos, para o Brasil, qualquer lugar, tá bom? Que bom. Quando eu estive no Brasil, a última vez que eu estive no Brasil foi em janeiro, né? Eu fui, depois de 20 anos, a Ana e eu passarmos aí
Natal e Ano Novo com com as nossas mães hoje, né? O pai meu e da Ana já estão com o Senhor, mas as nossas mães estão vivas. Então fomos passar com a família. E nessa ocasião eu adquiri a Bíblia e já de férias aproveitei para o conteúdo. Parabéns pelo trabalho, pastor. Não é? Amém. Muito Pois bem. é, pastor, mas é uma alegria. Deixa eu ver aqui, acho que aconteceu um probleminha aqui, não Ah, consegui. A minha imagem está meio cortada aqui, mas não tem problema não. uhum. Tá bem, isso, né? É Então, uma eu gosto. honra, Sim. pastor, é um privilégio ter essa conversa com o irmão. E Uhum, eu uhum, desejo que Deus abençoe sua vida, que Deus uhum. alegre a sua alma e que Amém. Deus abençoe a Uhum, todas as pessoas que estão nos acompanhando aí nesta uhum, live. Que Deus nos dê graça para vivermos uma uhum. vida na presença de Deus e para a glória de Deus. Amém, amém. Pastor, o senhor poderia então encerrar esse momento com uma oração, né? Por Posso nós, sim, para as pessoas. Vamos orar. posso sim, Obrigado posso sim. por sua vida. Uhum. Querido Deus, nossa gratidão pela alegria deste encontro, pela alegria de bater esse papo com o pastor Valdir, Meu Deus. pela Uhum. relevância do seu ministério na América e em outros Amém. lugares do mundo. Glória Deus. ao teu nome, porque tu tens abençoado o teu servo para fazer um Uhum. trabalho de grande envergadura Oh, com os Deus. prisioneiros nos Deus. Estados Unidos, em outros países da América Latina. Louvado seja o teu nome. Amém, E tu Jesus. continues a levantar o teu servo, Deus, como um vaso de honra nas tuas mãos. E tu Amém. abençoes a sua vida, a sua família. Oramos Amém. por aqueles que estão nos acompanhando agora, Deus. Tu Uhum. conheces cada pessoa, pessoas enfermas, pessoas hospitalizadas, pessoas Uhum. desempregadas, pessoas passando por crise de depressão, de ansiedade, de medo, de Deus. Uhum. pânico. Meu Deus, Uhum. por amor do teu nome, venha ao encontro do aflito, do necessitado, estenda a tua mão, Amém. socorra, liberte, cure, salve, perdoe, restaure, Senhor, para a glória do teu Uhum. nome. Nós Amém. colocamos a nossa vida nas tuas mãos e oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Tenha um dia cheio da graça de Deus e que, onde quer que você coloque a planta dos pés, que você seja uma bênção ali para a glória de Deus, como tem sido. Um abraço para sua Um família e grande, Deus vos guarde, tá bom? um grande abraço, pastor. Deus abençoe, hein? Um grande abraço Amém. para todos. Amém. Tchau, Grande tchau. abraço. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe a todos e todas.